Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio, aula número 7. Nessa nossa aula, a gente vai trabalhar com a parte gráfica do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Se você não assistiu a aula passada, cara, você tem que voltar e você tem que dar uma olhada nela. Por quê? Porque ela é uma aula em que você aprende a analisar os gráficos tanto da aceleração, como da velocidade, como do tempo. E nessa aula a gente vai refazer esses gráficos, mas especificamente para dois estilos de movimento, o que a gente vai chamar de movimento uniforme, certo? Onde nós teremos aquele nosso caso de corpo com velocidade constante e depois do movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso trabalho, sejam todos muito bem-vindos. Então olha só, o que está acontecendo? A gente está estudando análise gráfica tanto do movimento uniforme como do movimento uniformemente variado. Lembrando que no movimento uniforme nós temos aquela nossa ideia em que você tem uma aceleração nula e consequentemente você tem uma velocidade constante, uma velocidade que não muda. A única equação que rege o estudo no nosso movimento uniforme é aquela nossa clássica equação S igual a S0 mais VT, onde a sua posição final depende da posição inicial, da velocidade que você se encontra e do tempo. Beleza. Agora, quando você for analisar o seu estudo do movimento, existem duas situações no movimento uniforme. Naquela situação em que você tem movimento progressivo, e isso quer dizer que você estará indo para frente, certo? Nós usamos como padrão ir para frente e ir para a direita, ou seja, você está se deslocando positivamente, e isso quer dizer que você tem uma velocidade que é positiva, beleza? Como que vai ser o gráfico da aceleração, da velocidade e da posição? Bom, no gráfico da aceleração não tem muito segredo, porque como você não tem aceleração, isso quer dizer que essa aceleração se comporta com um valor zero, e ela fica nesse zero o tempo inteiro. Então, ó, esse gráfico vai ficar aqui, ó, no zero o tempo inteiro. Você não vai ter aceleração nem no movimento progressivo e nem no movimento retrógrado. Tua aceleração é sempre zero. Mas a sua velocidade, ela tem um comportamento. Essa sua velocidade no movimento progressivo, ela é positiva. Então, ela vai se manter em algum valor aqui positivo, certo? E ela será uma velocidade constante. Consequentemente, você não está se deslocando, perdão, você não tem um aumento dessa velocidade e nem uma queda. Ou seja, ela se mantém num certo valor constante, certo? Lembrando que há aquele detalhe. A área deste gráfico, a área do gráfico da velocidade, irá te fornecer o seu deslocamento, o seu delta S, beleza? O quanto você andou, ok? Agora, quando você está analisando um movimento progressivo, isso quer dizer que você está indo para frente. E essa função, como ela é uma função de primeiro grau, ela será uma reta. Só que essa reta, se a sua velocidade é positiva, será uma reta crescente. Então, o teu gráfico da posição será um gráfico que cresce aqui, ó. Ele aumenta à medida que o tempo passa, ok? Lembrando que há aquele detalhe, dá para você calcular a velocidade de um corpo usando o gráfico da posição. Como que você faz isso? Você analisa que passa-se um tempo e a sua posição muda. Consequentemente, dá para você calcular o ΔT, que é o seu eixo da horizontal, o seu ΔS, e você pode dizer que a velocidade média desse corpo será ΔS sobre ΔT, certo? A distância pelo tempo, ok? E o que acontece no movimento retrógrado? Bom, o movimento retrógrado é aquela situação em que você tem uma velocidade negativa, então ela vai estar com um valor negativo aqui, ó, e, consequentemente, ela se manterá de forma constante aqui no seu gráfico, beleza? Então ela não aumenta, não diminui, mas ela se mantém negativa o tempo inteiro. Lembrando que continua sendo válido aquela região diária do seu gráfico representando o seu deslocamento, o seu ΔS, certo? E o gráfico da posição será como? Ele continua sendo uma reta, porém, como a sua velocidade é negativa, agora essa reta será decrescente, certo? Pode passar pelo zero? Pode, não tem problema nenhum, certo? E continua sendo válido aquela nossa ideia de que se você conseguir analisar um certo intervalo de tempo do seu problema e perceber que dá para medir a quantidade de deslocamento nesse intervalo de tempo, o seu ΔS sobre o seu ΔT será a sua velocidade média, certo? ΔS sobre ΔT. Ou seja, a ideia ela é bem simples. Ó, no movimento
progressivo, sua velocidade é positiva e, consequentemente, esse gráfico que você tem da posição, ele é um gráfico que cresce. Ou seja, nós diremos que esse gráfico aqui, ele é crescente. Crescente. Certo? E, obviamente, no movimento retrógrado, onde você terá uma velocidade aqui para a esquerda, consequentemente, ou seja, uma velocidade negativa, o seu gráfico será decrescente para a posição, né? Certo? Então, bem simplesinho. Gráfico da velocidade se mantém constante, gráfico da posição pode ser crescente, caso a velocidade seja positiva, ou decrescente, caso a velocidade seja negativa, certo? Então, fechando o nosso gráfico do movimento. Agora, mas a gente vai ter outro estilo de movimento, que é o movimento uniformemente variado, onde nesse movimento agora nós teremos uma aceleração. E aqui existem duas possibilidades. Ou a sua aceleração ser positiva ou ela ser negativa. Como a aceleração é constante, isso quer dizer que a aceleração será ou constantemente positiva, certo? Um valor positivo da tua aceleração, se mantendo ela constante o tempo inteiro, ou essa aceleração será negativa, um valor negativo da sua aceleração o tempo inteiro. E o que a aceleração faz? A aceleração ela altera a sua velocidade. Lembrando então que a área desse gráfico da aceleração te fornece o quê? A área te fornece a variação da sua velocidade. Aqui a área vai estar na parte de baixo, então será um valor negativo para o seu ΔV. Beleza. E como que fica o gráfico da velocidade? O gráfico da velocidade tem que lembrar que ele é regido pela seguinte equação. V é igual a V0 mais AT, né? V é igual a V0 mais AT. E veja que essa aceleração faz a sua velocidade mudar. Ela pode ser uma mudança crescente ou decrescente. Então, quando a aceleração é positiva, isso quer dizer que esse gráfico da velocidade aqui, ó, ele será crescente, certo? Ele pode estar começando lá de um valor negativo e vir para um valor positivo depois. Mas vai ser sempre um gráfico crescente para a aceleração sendo positiva. Obviamente que se a aceleração for negativa, esse gráfico será decrescente aqui, beleza? Com um único detalhe aqui que é importante, ó. Toda vez que você está passando pelo ponto onde a tua velocidade é zero, isso quer dizer que você está parando naquele momento. Então, isso quer dizer aqui, ó, quando a tua velocidade é negativa, você está andando num sentido. A hora que essa velocidade zera e, consequentemente, depois ela fica positiva, você começa a ter uma inversão do sentido do seu movimento. Ou seja, isso quer dizer que você primeiro está se deslocando para a esquerda, depois para a direita. Ou, ao contrário disso, em que você estaria primeiro se deslocando positivamente e depois você iria para valores negativos, certo? Então, como que vai ser o gráfico da posição? Bom, tem que lembrar que a posição é descrita pela equação S0 mais V0 vezes T mais A vezes T elevado ao quadrado dividido por 2. Isso quer dizer que essa função é do segundo grau. E se ela é do segundo grau, ela vai ser uma parábola, uma curva, certo? Com o seguinte detalhe. Essa parábola, se a aceleração é negativa, quer dizer que essa parábola tem concavidade para baixo. Mas veja que essa concavidade não é a qualquer momento. Ó, você vai pegar aqui o momento em que a sua velocidade se tornou zero, vai ser justamente o momento em que você vai deixar de se deslocar negativamente e vai começar a se deslocar positivamente, certo? Então, o que que acontece, ó? Quando a sua aceleração é positiva, isso quer dizer que seu gráfico vai ser crescente, então a sua concavidade da curva será positiva. Por que que ela vai ser uma concavidade positiva? Porque, ó, quando você tem velocidade negativa, o teu gráfico da posição decresce, certo? Mas no momento em que a tua velocidade começa a se tornar positiva, a tua posição vai começar a crescer. Então você terá um gráfico com concavidade para cima. Concavidade, deixa eu colocar em outra cor aqui. Concavidade para cima. Já quando você tem uma aceleração negativa, o que que acontece? Olha aqui. No ponto onde a velocidade zera, é justamente onde vai ter a inversão da concavidade do comportamento da tua reta.
da tua reta não, da tua curva, ela vai deixar de ser crescente para decrescente. Ó, enquanto a minha velocidade é positiva, o gráfico da posição será crescente. A hora que essa velocidade se tornar zero, o que vai acontecer? Depois ela será negativa. Então, aí para diante, esse gráfico será decrescente. E isso vai nos dar aí qual ideia? Bom, que o gráfico da sua posição, quando a sua aceleração é negativa, terá uma concavidade para baixo, certo? A ideia é essa. Então, gráficos de movimento uniforme. Velocidade positiva, o deslocamento é crescente. Velocidade negativa, o deslocamento é decrescente. Beleza? Gráficos da velocidade. Perdão, do movimento uniformemente variado. Aceleração positiva, o gráfico da velocidade será crescente. E o gráfico da posição será algo com concavidade para cima. Beleza? Gráfico de movimento uniformemente variado, com aceleração negativa, a velocidade decrescente e, consequentemente, a concavidade do gráfico da posição virado para baixo, certo? Então, eu sei que às vezes é difícil se organizar exatamente com isso, mas não é assim algo tão complexo. Se você conhece um caso do movimento uniforme e um caso do movimento uniformemente variado, você já consegue imaginar o caso oposto, que seria o caso com velocidade negativa ou com aceleração negativa, certo? Então, fechando a nossa ideia aqui. E o assunto de hoje é bem curtinho. A única coisa que está faltando é só relembrar as nossas equações principais que a gente vai usar na hora de resolver os nossos problemas. No movimento uniforme, o que a gente tem que lembrar? Que a velocidade de um corpo será sempre seu ΔS sobre ΔT, certo? E a nossa equação da posição, S igual a S0 mais VT, certo? E no gráfico do movimento uniformemente variado, a gente tem 3 equações, mas se você assistiu a aula passada, sabe que dá para usar 4 equações. Vamos lá. Primeiro, a equação da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Segundo, a equação da posição, aquela S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T elevado ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 elevado ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Com qual detalhe? Bom, o detalhe é que tem um outro jeitinho de você calcular o seu deslocamento, que a gente viu na aula passada, que era só você pegar a velocidade que você tem no início, somar com a velocidade que você tem no final, dividir por 2 e multiplicar pelo tempo, certo? Esse carinha a gente viu muito na nossa aula de gráficos passada, beleza? Então, revisa legal aquele assunto da aula passada e vamos para os nossos exercícios. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deem seu like. E se para você ainda ficou nebuloso essa ideia, não deixe de assistir a aula de exercícios que tudo vai se esclarecer de uma forma bem legal. Beleza? Forte abraço e tchau, tchau, meus queridos.